Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Glória a Deus. Lucas 10, 38 ao 42. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos entender um pouquinho melhor hoje sobre esse texto, né? Você com certeza já conhece a história de Marta e Maria, você sabe quem eram elas, você já ouviu outras pregações, com certeza. Mas vamos entender mais um pouquinho hoje. Veja só, aqui nós lemos que Jesus hospedou-se na casa de uma mulher chamada Marta. A Marta tinha, como fala no versículo 39, uma irmã chamada Maria. E aqui não fala a respeito do irmão delas, mas a Bíblia comenta em outros versículos, né, em outros textos, que elas tinham um irmão chamado Lázaro, que é aquele que Jesus devolveu a vida, que morreu, ficou 4 dias morto, e Jesus devolveu a vida para Lázaro. E aqui então Jesus estava hospedado na casa dessa família. E a Marta, a Bíblia não nos revela essa informação, mas a história conta que provavelmente a Marta era a mais velha. Por isso que diz aqui na casa de uma mulher chamada Marta. Então a casa era dela. E possivelmente, talvez ela fosse viúva. Não estou afirmando, tá? Porque a Bíblia não afirma. Mas a história nos relata isso. Então Marta, possivelmente, eu digo porque a Bíblia não fala, mas informações a respeito da igreja, né, dos primeiros cristãos, então comentam que ela era a mais velha, por isso cita ela como a dona da casa. E talvez viúva, por isso então ela era a dona da casa. E a Maria estava então morando, né, com Marta, elas moravam juntas, e também o Lázaro morava com elas. Então veja só, aqui nós lemos que a Marta então recebeu Jesus na sua casa. E quando ela recebeu Jesus na sua casa, aconteceu um fato então que ficou registrado, né, na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia é importantíssimo.
Mas a gente sabe que tem muita coisa, assim como o apóstolo João falou, que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. Então imagine, foi muita coisa que Jesus fez, e não caber no mundo inteiro os livros que seriam escritos contando tudo que Jesus fez, né? Então, é muita coisa. Mas esse texto aqui, então, foi contado. E por isso, então, nos mostra vamos dizer assim, a importância desse texto para a nossa vida. Então, veja só. Jesus chegou na casa da Marta e foi recebido, então. Imagine só. O Senhor Jesus chegando na casa de alguém, e não era só ele, porque sempre andavam junto com ele, então, os 12 discípulos, mais as outras pessoas que andavam junto, que não eram discípulos, né? Os 12, mas tinha mais gente. E quando Jesus chegava em um lugar, então juntava a multidão. Mas aqui possivelmente não era multidão, mas pelo menos os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos e os vizinhos da Marta. Então, se juntou ali porque queriam todos ouvir o que Jesus tinha para falar e ver Jesus. Jesus, ele foi um homem, enquanto aqui nessa terra, muito famoso. Eu já falei aqui outras vezes. Jesus era super conhecido. Então ele tinha fama. Aonde ele chegava, as pessoas corriam para encontrá-lo. Então, olha só, Jesus chegou na casa da Marta e se hospedou na casa da Marta. Então, o que significa isso? Que junto com ele tinham mais os 12 discípulos, desculpe, se eu falei 11 antes, vocês me perdoem, acho que eu falei 12, né? 12? Então, veja só aqui já dá de contar 13 pessoas. Então, os 12 discípulos e Jesus, 13 pessoas. Mais os vizinhos e conhecidos que estivessem por perto, que queriam ver Jesus. Então, a casa da Marta ficou cheia. Ficou muito cheia. Mas vamos imaginar que fosse só Jesus e os 12 discípulos. Era mais, mas vamos imaginar que fosse só os 13. Você já parou para pensar, se você está na tua casa, bem tranquilo, de repente chega 13 pessoas? 13 pessoas. E se hospedam na tua casa. Então, o que você vai ter que fazer? Providenciar comida, providenciar água, providenciar água também para lavar os pés, né? Porque quando as pessoas chegavam na casa de alguém, se não oferecesse água para lavar os pés, era uma ofensa. Porque o povo daquela época, eles não tinham ruas asfaltadas que nem nós temos hoje. Então era pó, poeira, areia. E as pessoas chegavam então com os pés sujos. E a água para lavar os pés era muito importante. Imagine você cozinhar para 13 pessoas. Que, como eu falei, provavelmente tinha mais. Mas vamos imaginar só os 13. Você está lá na tua casa, perto do meio-dia, aqui não diz o horário, mas vamos imaginar, né? Perto do meio-dia, fazendo comida só para você e quem está ali com você, de repente chega a 13. O que você faz? Já parou para pensar nisso? É uma coisa que dá trabalho, né? Dá trabalho. E a Marta, então, ela queria receber bem a Jesus e também os que estavam com ele. Então, por isso a Bíblia nos diz aqui, que a Marta,
No versículo 40 diz: Marta agitava-se. Aqui na minha diz agitava-se, ali diz Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Deu muito serviço para ela. 13 pessoas chegando para comer, para descansar, para possivelmente lavar os pés, para depois, quem sabe, dormir, né? Posar na casa. Então a Marta estava agitada com tudo isso. E daí o que é que aconteceu ali, Versículo 39, então diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Quer dizer, a Maria, ela não se preocupou em ir ajudar a Marta em todo o serviço que ela teria. Marta tinha muito serviço. E a Maria sentou perto de Jesus e ficou. Você está lá na tua casa, recebe 13 pessoas, tem alguém da tua casa, ou filha, ou irmão, né? Ou alguém que mora com você, e você está ali trabalhando, e essa pessoa simplesmente chega, senta-se perto da visita e não faz nada para te ajudar. Será que você ia reclamar? Ia reclamar, né? E foi o que aconteceu com Marta. Então, olha só, no versículo... Vamos terminar de ler o 39. Então, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, a Maria sentou perto de Jesus, aos pés, quer dizer que ela se sentou pertinho, né, de Jesus, assim, perto dos pés, porque hoje não é como a gente tem sofá em casa, cadeira, não. Eles se assentavam muitas vezes no próprio chão. Então a Maria sentou perto dos pés de Jesus e ficou ali se deliciando com as palavras que Jesus estava falando. Mas a Marta, aí então diz no versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela estava de um lado para o outro na casa, servindo um, servindo o outro, arrumando comida, dando água, fazendo o que tinha que fazer. Agitada. E aí, ela foi para Jesus e falou a Marta, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O que Marta estava fazendo aqui? Ela estava reclamando com Jesus. Ela estava reclamando para Jesus: Senhor, o Senhor não vê que eu estou servindo sozinha todo esse povo aqui? A Maria, veja só, naquele tempo, as mulheres não podiam ficar junto com os homens. Não podia. Então a mulher estava ali para servir, para cuidar da casa, dos filhos, do marido, das visitas, né? Mas ela não podia ficar junto, perto da conversa dos homens. Mas a Maria foi chegando de fininho, chegando e ficou. Então a Maria foi ousada para a época, né? Porque não podia. Mas ela foi chegando e ficou perto de Jesus. E aí acendeu a ira da Marta. Eu só imagino se... Aqui não está na Bíblia, tá, irmãos? É só uma imaginação minha. Parece que a Marta queria ir nas orelhas da Maria, né? Você não vai me ajudar, não? Você não vai fazer nada, sua preguiçosa? Com certeza, alguma coisa assim ela deve ter pensado. Tanto que ela foi reclamar com Jesus. Veja só. Ela foi reclamar com Jesus. E nessa reclamação aqui, então, ela meio que chamou a atenção de Jesus, né? Ela estava dizendo: mas Senhor, tu não se importa com isso? Tu está vendo que eu estou servindo todo mundo aqui sozinha? E a Maria está aí sentada nos teus pés?
Ainda ela fez mais. Ela quis dar uma ordem para Jesus. Ela disse: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então a Marta, tão preocupada com o serviço, em servir melhor, as visitas, ela reclamou com Jesus e quis dar ordem para Jesus. Veja só o que acontece quando a pessoa, vamos dizer assim, não está satisfeita com aquilo que está fazendo. Ela vai reclamar com Deus. Aqui a Marta reclamou com Jesus. E quantas pessoas hoje dizem assim para Deus, mas Senhor, o Senhor não está vendo o que acontece comigo? O Senhor não está vendo o que está passando na minha vida? O Senhor não está vendo que eu estou doente? O Senhor não está vendo que eu estou desempregado? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Que eu estou sendo injustiçado? O Senhor não está vendo que eu estou triste ou que eu estou sozinho? Então as pessoas sempre têm alguma reclamação para fazer para Deus. E o exemplo da Marta aqui foi bem claro nesse sentido, Ela reclamou com Jesus. Jesus, o Senhor não vê que a minha irmã não está me ajudando em nada? Então as pessoas têm o costume de reclamar, murmurar, como eu vivo falando para vocês. Será que hoje você já não reclamou de alguma coisa diante de Deus? Mas Deus, ou você diz: Jesus, Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai estender as mãos para me ajudar? É o mesmo que a Marta fez. As pessoas fazem isso, E depois ainda querem dar ordem para Jesus. Muitos dizem assim: se Deus não me atender o que eu estou pedindo, eu não venho mais na igreja. Se Deus não me atender até tal hora, eu não vou mais servir a Jesus. Então está dando ordem para Deus. Ou o Senhor faz até a hora que eu quero, ou o Senhor faz do jeito que eu quero, ou eu não te sirvo mais. Então as pessoas reclamam e ainda querem dar ordem para Deus. E isso é uma coisa muito séria, Então muitos querem dar ordem para Deus. Se não fizer isso, eu não te sirvo mais. Mas Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Ninguém pode obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Ninguém pode. Ou ele faz porque ele quer, ou ele não faz porque ele não quer. É simples assim. Por quê? Porque ele é Deus. Quem somos nós para querer dar ordem para Deus? Nós não passamos de pecadores, mortais. E as pessoas acham que pode querer dar ordem para Deus. Eu sou dizimista, Senhor. Então o Senhor tem que me abençoar. Não. Deus abençoa se Ele quiser. O dízimo, a oferta, é em sinal de obediência. Se você quer se dar bem na tua vida financeira, obedeça o que Deus falou. Seja dizimista e ofertante. E isso não é para enriquecer pastor, como todo mundo fala. É ordem de Deus. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. É ordem de Deus. Mas não nos dá o direito de dizer: eu sou dizimista, eu sou ofertante, então o Senhor tem que me dar tal coisa até tal dia, porque senão eu não dou mais o dízimo. Senão eu não sirvo mais a Deus, senão eu não vou mais na igreja. Estão fazendo o que a Marta fez. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Amém? Então veja só. Marta reclamou, como muita gente reclama, e ainda quis dar ordem para Jesus. Mas aí
Jesus vem com a resposta. E olha a resposta de Jesus. No 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Como quem diz assim: oh, Marta, pare com isso, minha filha. Pare de ser desse tipo. Marta, Marta. Quantas vezes será que o Senhor Deus olha lá do céu para nós e diz assim: ai, você, e cita teu nome, ou cita o meu, né? Pare com isso. Porque nós muitas vezes queremos dar ordem para Deus. O Senhor tem que fazer assim, assim e assim. Se não fizer assim, eu não quero. Mas não é assim que funciona. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Sempre é do jeito de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que tem todo o poder na sua mão e Ele quem decide todas as coisas. Eu vivo falando isso para vocês. Deus enxerga depois da curva, nós não. Então, se Deus não quer fazer alguma coisa por nós, é porque Ele está enxergando que lá na frente aquilo não vai ser bom para nós. Então, Ele não faz. E quem que pode dar ordem para Deus? Ninguém, né? Então, essa história que as pessoas dizem: ah, porque se Jesus não me der tal coisa, eu não sirvo mais Ele. O problema não é de Deus, o problema não é de Jesus, o problema é da pessoa. Não quer mais servir a Deus? Deus não força, mas vai ter consequência, e consequências eternas. Então Jesus respondeu para Marta, né? Marta, Marta. Em outras palavras, ele estava dizendo: pare com isso, Marta. Ou pare com isso, menina. Que é isso? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Então Jesus repreendeu a Marta, né? E ele disse assim: pare de reclamar da vida. Você está inquieta, porque está reclamando de tudo. Então olha só: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Essas muitas coisas aqui que o Senhor Jesus falou, é aquilo que está no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Que a gente se preocupa com muita coisa e deixa de estar aos pés de Jesus. E um detalhe, sabia que o inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco e ele vai colocar situações na nossa vida com coisas às vezes que não é errado, não é pecado, mas que vai nos fazer ficar longe de Jesus. Por exemplo, o excesso de trabalho, o caso da Marta. Trabalho, 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 trabalho. E onde é que fica o ouvir, 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 ouvir a palavra? Então, cuidado com isso. E aí Jesus disse, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus quis dizer, isso aí tudo que você está preocupada, Marta, de nos servir melhor, isso aí tudo vai passar. Isso aí tudo vai acabar. Uma coisa só é necessária. O que Jesus estava falando com isso aqui? A salvação. Uma coisa só é necessária. A salvação da alma do ser humano. E daí ele disse, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que é escolher a melhor parte? É aquilo que vai produzir frutos para a eternidade. É estar perto de Jesus, é estar mais perto de Deus. Ah, pastora, mas a Marta queria servir bem a Jesus. Ela estava pecando? Não, ela não estava pecando. Como eu falei agora há pouco, que o inimigo pode até colocar coisas
na tua vida que você gosta de fazer e que não é pecado, mas que você vai se ocupar só com aquilo e esquecer de Deus, esquecer de ler a palavra, esquecer de orar, esquecer de frequentar uma igreja, esquecer de que você é um cristão. Então não é só o que é pecado que nos separa de Deus, não esqueça disso. Coisas que não são pecado também nos separam de Deus, se nós colocarmos na nossa vida isso como prioridade. Então a Marta aqui, ela estava fazendo uma coisa muito linda, recebendo Jesus na sua casa e fazendo o melhor para recebê-lo, para servi-lo, para dar uma boa alimentação para Jesus, para receber Jesus com conforto, numa casa limpa, uma casa organizada, uma casa bonita, uma casa que tivesse um ambiente adequado para o Rei dos Reis entrar. Então a Marta não estava pecando, quero que você entenda isso. A Marta não estava pecando, era uma coisa correta, só que não era a mais necessária. Ficou entendido isso, irmãos? Então era correto. A Marta estava fazendo uma coisa linda para receber Jesus e os discípulos que estavam com ele. Mas não era a prioridade. A Maria, sim, a Maria priorizou, vamos dizer assim, a melhor parte, ou seja, ela escolheu aquilo que nunca acaba. O que nunca acaba? As palavras de Jesus. Então a Maria, mesmo não podendo ficar, né, porque não era costume então das mulheres ficar próximas aos homens, né, quando eles estavam reunidos ali numa conversa, numa reunião, a mulher não podia, mas ela foi ficando e assumiu o seu lugar. Por quê? Porque Jesus nunca maltratou as mulheres. Naquele tempo, então, as mulheres eram assim usadas só como, vamos usar a palavra mesmo, para servir. Então as mulheres estavam ali só para servir os outros, né? Mas Jesus não, Jesus sempre valorizou as mulheres. Tanto que aqui ele não chamou a atenção da Maria, senão ele teria dito: o que você está fazendo aqui, Maria? Não está vendo que aqui tem só homem? Vá lá para a cozinha. Não, Jesus deixou a Maria pertinho dele. Por quê? Porque Jesus sempre valorizou as mulheres, tanto que quando ele ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus já ressurreto? Uma mulher, Maria Madalena. Então Jesus sempre deu valor para as mulheres, e a partir dali, ou seja, a partir do Novo Testamento, né, a partir do Senhor Jesus vindo a esse mundo, as mulheres começaram a ser mais bem tratadas. Não significa que todas foram, porque a época, a cultura, né, não muda tão fácil. Mas Jesus demonstrou que a mulher tem valor. Então, aqui ele disse assim: olha, Marta, a Maria fez o que era melhor. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar perto de mim. Então, aqui eu não estou dizendo para você que Jesus estava defendendo o feminismo, nada disso. Jesus estava valorizando a mulher. Por quê? Porque diante de Deus, homem e mulher são iguais. Seres humanos. Então Jesus começou a dar valor para as mulheres, que não era dado até aquela época. E aí então ele, ensinando isso, né, ele nos revela o quê? O trabalho é importante? Claro que é. Trabalhar é pecado? Não, se não for uma coisa ilícita, né? Se o trabalho não for uma coisa para enganar, para roubar, para prejudicar alguém, trabalho é trabalho. Deus aceita e manda que a gente trabalhe. Mas o trabalho não é a prioridade da nossa vida.
A prioridade tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Sempre tem que ser Deus. Pastora, mas se eu não trabalhar, quem é que vai me dar comida? Quem é que vai pagar minhas contas? Ninguém está dizendo que não pode trabalhar. Mas não trabalhe em excesso a ponto de você abandonar a presença de Deus, ouvir a sua palavra. Não, mas eu oro em casa. Não é a mesma coisa. Quando nós abandonamos a frequência na casa de Deus, nós estamos priorizando outras coisas. O exemplo da Marta. Estão entendendo, irmãos? Está dando de entender? Mas, pastora, eu não posso estar todo dia na igreja. Eu não estou dizendo para você estar todo dia na igreja. Mas eu estou dizendo que quando você tem o tempo de vir na igreja, de vir adorar o Pai, priorize esse horário, esse tempo para Deus. Como que as pessoas querem passar a eternidade com Deus, que é o tempo eterno, se enquanto estão nessa vida não tiram um tempo para dar um tempo para Deus, que é o dono do tempo? Não é verdade? Então, o trabalho é importante? Muito. Claro que sim. Marta estava fazendo uma coisa muito linda para Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com aquilo ali. Ele estava preocupado em ser ouvido. As palavras dele, ele queria que o povo ouvisse para aprender e servir a Deus corretamente. Então a Maria, que foi chegando de mansinho e foi ficando quietinha, escolheu a melhor parte. Essa noite você escolheu a melhor parte, você está aqui. Mas e quantas são as vezes que nós, atribulados muitas vezes pelo tanto de coisa que temos para fazer, deixamos de escolher a melhor parte, igual Marta? Responda só para você mesmo. Quantas são as vezes que você já ficou em casa e que você poderia ter vindo na igreja? Pastora, mas eu também preciso descansar. Claro que precisa. Mas o descanso abençoado vem para aquele que dá o seu tempo para Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus trabalha para aqueles que o amam enquanto esses dormem. Aquela pessoa que serve a Deus e prioriza a Deus, quando ela está dormindo, Deus está trabalhando por ela. Como assim? Você está dormindo, tu está descansando, mas o Senhor não dorme. Ele já está mandando anjos trazer bênçãos que você precisa no outro dia quando amanhecer. Então o Senhor está trabalhando por aqueles que o amam. Mas só que tem um detalhe. Amar a Deus é obedecer a Deus. É priorizar a Deus. Pastora, mas eu estou aqui, eu não precisava estar ouvindo isso. Não estou falando diretamente para você, eu estou ensinando o que a palavra está falando para todos nós. Para todos nós, inclusive eu. Então, quantas são as vezes que você tem a oportunidade de pegar a tua Bíblia lá na tua casa e fazer a leitura, mas você fica na frente da televisão, ou você fica no celular, que isso aqui é um vício. Tu está priorizando? Ah, mas então eu não posso fazer mais nada? Claro que pode. E deve. Servir a Cristo não é viver numa escravidão de não poder fazer nada. Bem pelo contrário, servir a Jesus é viver em liberdade. Mas liberdade não para pecar. Liberdade para servir a Deus. Então veja só. Marta, Marta. Será que Jesus não está dizendo aí para você, João, João, ou qualquer outra, né? Qualquer um nome aí, coloque o teu nome aí no lugar de Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que ele está dizendo? Tudo isso aqui passa.
Tudo que você está fazendo para mim, Marta, de me receber bem, de servir uma comida gostosa, é muito bom, mas não vai durar eternamente. Mas a Maria não. A Maria está aqui sentadinha só ouvindo o que eu estou falando. E o que ela está ouvindo vai durar por toda a eternidade. Então essa passagem aqui, esse texto aqui, né, nos ensina primeiro Jesus, depois as outras coisas. Quando a pessoa resolve servir a Cristo, ela tem que tomar uma decisão na vida. É Jesus em primeiro lugar, e as outras coisas é depois. Então é assim, ó. Eu sirvo a Deus, então a prioridade é servir a Deus. O resto é resto. Se der tempo para eu fazer as outras coisas depois, eu faço. Se não der, o mais importante eu já fiz. Servir a Deus. Ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, adorá-lo, ir na sua casa. É isso que importa, ler a palavra. Então, primeiro Deus, depois as outras coisas. Sempre assim. Mas muitos hoje fazem ao contrário. Primeiro as outras coisas, depois, se sobrar tempo, aí eu vou na igreja. Não é assim? É. E eu não estou falando aqui, tem irmãos que não têm, né, o horário de trabalho, vamos dizer que de manhã até as 6 da tarde, às vezes trabalham à noite, trabalham em turno, trabalham em plantão, não estou falando disso. Mas no tempo que tiver livre, priorize servir a Deus. Sempre. Por quê? Porque aí você vai estar agradando a Jesus, mais do que se você fizer muita coisa, ocupado o tempo inteiro. Aí você vai estar agradando a Deus. Porque o trabalho, né, irmãos, como eu já falei, nós temos que trabalhar sim, mas não fazer disso a prioridade da nossa vida. A prioridade é Jesus. Porque veja só, tem um ditado que falam aí, né, no mundo, que dizem assim, ó, as pessoas perdem a vida trabalhando, né, trabalham para ganhar dinheiro, mas depois perdem o dinheiro para ganhar a vida. É um ditado que tem aí no mundo. Você já ouviu esse ditado, com certeza. Olha só, pessoas perdem a vida trabalhando para ganhar dinheiro, depois perdem o dinheiro para ganhar a vida. O que é isso? Trabalharam tanto a vida inteira, que quando na velhice já, vão gastar esse dinheiro para tentar ficar vivo mais um pouquinho. Porque perderam a saúde. É assim ou não é? É. Então dê prioridades para as coisas importantes. A Maria aproveitou a oportunidade. A Marta desperdiçou aquela oportunidade que ela podia estar aos pés de Jesus junto com a irmã dela, né? Olha só, coisas assim, ó, que são importantes também na vida. As pessoas hoje, para ganhar dinheiro ou porque estão muito agitadas, que nem estava a Marta, perdem a oportunidade de coisas que são muito necessárias na vida. Prioridade é Jesus, Deus. Mas tem outras prioridades também que o cristão deve praticar. Sabe quais são? Ver os filhos crescerem. Tem gente que trabalha tanto e diz assim, porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Porque eu não tive isso, então agora eu quero que ele tenha. Teu filho não quer brinquedo caro. Teu filho quer a presença do pai e da mãe junto com ele. Se você tiver presente na vida dos teus filhos, ou netos, ou, enfim, família, é a maior riqueza que você pode dar para a tua família, a tua presença. Estar presente. Não é errado você querer dar as coisas
para os filhos, para os netos, não é errado. Mas não é a prioridade. Então, às vezes, por querer dar coisas melhores, as pessoas perdem de ver os filhos crescerem, os netos crescerem, de brincar, de correr, de jogar bola. Perde isso. E depois que passa, não volta. Então tem que priorizar as coisas mais importantes. Priorize brincar com os filhos. Você que ainda tem filhos pequenos, né? Priorize brincar com os filhos. Ah, meus filhos já são adultos. Escuta os teus filhos. Porque para um pai, para uma mãe, um filho sempre vai ter lugar no seu colo. Você não pode mais brincar de carrinho, porque o filho já é grande, mas você pode dar atenção, você pode ouvir, você pode amar, né? Então, nessa desculpa de trabalho para dar coisas melhores para os meus filhos, é totalmente errado? Não, assim como também não era totalmente errado o que a Marta estava fazendo de receber bem Jesus. Mas não é a prioridade, não é a necessidade. A tua presença é o melhor presente que existe. Tanto para as crianças quanto já para os adultos, né? Então, ficar mais tempo com a família também é uma prioridade na vida. Primeiro lugar, sempre Deus, depois família. Então, ficar mais tempo com a família. Aproveite a tua família. Aproveite. E não reclame, não murmure, né? Uma outra prioridade, estar presente na igreja. Esse estar presente na igreja, irmãos, não significa que... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para você. Priorizar Deus é uma coisa. Estar presente na igreja vai fazer bem tanto para você quanto para o irmão que está ali com você. Porque o apóstolo Paulo disse que nós não podemos deixar de nos congregar. Então, enquanto tem tempo, venha nos cultos, venha na igreja, venha na casa do Pai. Ah, mas eu oro em casa. Você visita o teu pai e a tua mãe ficando na tua casa e não indo na casa deles? Não. Então, priorize isso. Estudo bíblico, crescimento da palavra. Priorize enquanto você tem tempo. Porque o dono do tempo chega um dia que tira o nosso tempo. Né? Então priorize isso. Dê prioridade na tua vida. Outra coisa que nós devemos sempre querer também fazer é ajudar alguém. Ajudar alguém. Ah, mas cada um que se vire. Não, isso não é ser cristão. Ajudar alguém. Ter um sorriso bonito nos lábios. Pode estar cheio de problema, mas os outros não têm culpa do problema que você está passando. Ou do problema do que eu estou passando. Ninguém tem culpa. Então seja educado com as pessoas. Saiba conversar, saiba responder. Né? Isso é muito importante. Ah, pastora, mas isso aí vai me aproximar de Deus? Claro que sim. Você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não amar o teu irmão que você vê. Não é verdade? Jesus que falou isso. Amém? Então escolha se preocupar com o que vale a pena. Com o que vale a pena. Marta errou, volta a falar isso. Marta errou em querer receber bem Jesus? Não, não pecou, não errou. Mas para o bem dela mesma, ela perdeu uma oportunidade enorme de estar aos pés do Criador, ouvindo o próprio Deus falando com ela. Ah, pastora, mas hoje Jesus não está aqui em pessoa, mas Ele está em espírito. Então, como que nós ouvimos a voz dele? Lendo a palavra.
estudando a palavra, ouvindo, né? Então priorize o que é mais importante. A Maria acertou na escolha dela. E o que ela aprendeu naquele dia, eu tenho curiosidade de saber, né? O que será que a Maria ouviu que estava tão bom que ela nem se preocupou se os outros estavam com fome ou não? Mas agora, eu quero é me alimentar espiritualmente, né? O que será que Jesus falou para Maria e para aqueles que estavam ali? Deve de ter sido muito bom, né? Tanto que daí, no capítulo 11 aqui, né? Continua falando, logo em seguida já vem a oração do Pai Nosso. Então Jesus ensina coisas maravilhosas. Imagine só o que a Maria ouviu. Enquanto a Marta estava preocupada em pegar o pão, em trazer para o nosso alimento de hoje, né? A fazer o café, o almoço, a janta para eles. A pastora, mas se ela não tivesse feito, teria ficado feio, né? Jesus ia ficar com fome. Jesus dizia o seguinte, que o alimento dele era a palavra do Pai. Então ele não se importava de ficar com fome, se outros estivessem sendo alimentados. Mas é claro que Jesus precisava comer, ele era homem, ele é homem, né? Ele se fez homem igual a nós, seres humanos, para descer aqui nesse mundo e nos salvar. Mas ele nos ensina a priorizar. Então, qual é a coisa aí na tua vida que de repente você está deixando tomar o teu tempo de estar pertinho de Jesus? Só você pode responder. Só eu posso responder por mim, né? Então, a cada dia, irmãos, a importância é assim, ó. Por isso que eu digo, nos cultos de terça-feira nós estamos aqui para aprender a ser cristãos de verdade. Então não é, e quando eu digo, né, aproveite a oportunidade de vir na igreja, não é só vir por vir. Não, é vir para estar presente, para estar ali junto, na mesma fé, na mesma importância diante de Deus. Então aproveite teu tempo. Aproveite o tempo, porque vai chegar o dia que nós não vamos mais ter tempo. Vai chegar o dia que talvez as igrejas nem estejam abertas. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos de estar na casa do Pai. Pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Tem, irmão, você tem tempo para comer, você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para dormir, você tem tempo para fazer alguma coisa que você gosta. Então priorize esse tempo. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Amém? E tem até uma frase que diz assim, o tempo a gente não tem, a gente faz. A gente cria o tempo. Aquilo que é importante para você, você dá jeito de fazer. Então faça isso pela palavra de Deus, pela presença de Deus, por estar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Para nós encerrarmos então, vamos ler o que está em Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Olha só, as preocupações da vida. Por isso vos digo, o Senhor Jesus falando, tá? Olha só, esteja agora aos pés de Jesus ouvindo o que Ele está falando. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?
Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em algumas traduções diz a sua vida. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Agora preste atenção nos versículos que vem aqui, ó. Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Gentio, aquele que não serve a Deus. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo aqui? Quem prioriza primeiro a Deus, tudo isso que os outros priorizam, vai vir para essa pessoa sem ela se preocupar. Então a roupa vem, a comida vem, porque Deus está trabalhando por nós enquanto nós dormimos. Então olhe só, guarde bem esse versículo: buscai primeiro o seu reino. Seguido o Felipe canta aqui esse hino, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, então eu vou cruzar os braços hoje, não vou mais trabalhar e quero ver se vem tudo isso para mim. Não estou falando isso. Temos que trabalhar, sim, mas não ficar fanáticos a ponto de perder a vida para ganhar dinheiro e depois perder o dinheiro para tentar ficar vivo mais um dia. Então priorize as coisas de Deus. Sempre. O que não é importante, deixa para outra hora. Você entendeu essa palavra, meu irmão? Amém? Foi abençoado por essa palavra? Graças a Deus. Então lembre disso. Tome o exemplo de Maria e não o exemplo de Marta.